Fala pessoal, eu sou o pastor Patrick Bem e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê que eu montei esse canal, né? O porquê começar no YouTube, né? Contar um pouquinho da minha história e um pouquinho do porquê que eu comecei aqui o canal no YouTube. Com o aumento, né, da exposição das pessoas à internet, aconteceu várias coisas muito positivas, né? Então hoje qualquer pessoa pode ter ali a sua voz, pode transmitir a sua mensagem, pega um celular e já grava e pode colocar aqui no YouTube e outras plataformas. Isso é muito bom. Mas também com esse advento dessa força da internet, aconteceu muito também por causa dos acontecimentos, né, que passamos ali 2021, 2022, você sabe, aumentou muito o número de pessoas que vieram para a internet para passar sua mensagem. E eu vejo, pessoal, que tem muitas pessoas bem intencionadas, mas que não têm Bíblia. Muitas pessoas são bem intencionadas, mas elas não têm ali a base, uma fundamentação da palavra de Deus. Então, muitas vezes, falam muitas besteiras. E tem pessoas que a gente pode ver que não são bem intencionadas, hein? Tem pessoas que já no conteúdo delas você vê que tem alguma coisa errada. E também tem muitas pessoas saudáveis e que estão fazendo um trabalho incrível aqui no YouTube. Mas eu falo já há muitos anos nas minhas redes sociais, eu usava muito o Instagram e também na minha igreja, né? Eu sou pastor numa igreja em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, chamada Despertar Church. Eu falo muito sobre a diferença entre vida com Deus e religiosidade. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas falando sobre isso. O problema é que estão indo para uma vertente muito longe da palavra de Deus. A gente sabe sim que existe o problema da religiosidade na igreja. Eu não posso dizer de todas as igrejas, mas a gente sempre diz na igreja brasileira, né? Existe sim esse problema, não só no Brasil, em outras nações, em muitos lugares. E esse problema vem de lá do tempo da igreja primitiva. Se você for ver as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ali ele está ali, literalmente exortando a igreja a fugir desse pensamento religioso que não tem nada a ver com o evangelho, né? É um outro evangelho. Então, eu me deparei com a seguinte situação. Se você ainda não percebeu, você pode perceber a partir de agora. De um lado, tem pessoas que são fundamentadas ali na Bíblia, mas são extremamente legalistas e religiosas. Tem uma certa fundamentação, né? São pessoas assim que são sinceras, sabe? Mas elas são extremamente religiosas. E vai para um extremo de religiosidade tremendo. Mas de outro lado também a gente vê pessoas que elas foram tão feridas pelo sistema religioso, pela igreja, né? Por pessoas da igreja, no caso, que elas vão para um outro lado de não querer nada em relação à igreja ou em relação à fé de uma forma mais institucional, né, uma igreja organizada, e falam muitas besteiras. E tem muita heresia sendo pregada na internet. Tem muita gente falando que está contra o sistema, que está ali contra o pensamento religioso, quando na verdade o que estão é seguindo líderes e seguindo pessoas que falam o que elas querem ouvir. Elas querem viver para si mesmo, então elas vão lá e fazem com que aquela teologia delas, extremamente desidratada, que não tem nada de Bíblia, faça com que elas se sintam melhores com seus próprios erros, com a sua forma de pensar. Então existe dois lados, né, dessa moeda. E aqui no meio existe a grande maioria do povo de Deus, que são pessoas equilibradas, que são pessoas assim que realmente têm um compromisso com Deus, têm um compromisso com a palavra, têm um compromisso de levar o evangelho. Então eu quero ser essa voz, sabe? De verdade, quero ser essa voz que traz esse equilíbrio entre esse pensamento religioso extremamente doente e também esse pensamento doentio que anula a palavra de Deus. Então, por muitos anos, eu já prego essa mensagem. Eu quero pregar essa mensagem aqui no YouTube. Esse foi um dos grandes fatores que me trouxeram para cá. Eu escrevi um livro. O meu primeiro livro eu escrevi há um pouco mais de 2 anos atrás. Pastor, onde eu posso comprar o livro? Já lançou? Não, não lancei. Está engavetado. Por que está engavetado? Porque o meu primeiro livro foi, ele é, na verdade, né? Ele ainda não foi lançado, mas ele é sobre religiosidade, sobre esse combate, esse pensamento religioso
que muito desvirtua a igreja, né? Sobre esse outro evangelho do pensamento religioso. Por que eu não lancei o livro? Porque eu sei que quando eu lançar o livro, as pessoas vão dizer, vão olhar algumas coisas ali, tirar de contexto e vão querer trazer para o outro lado da moeda, do liberalismo, para o outro lado da moeda, de viver segundo as paixões da sua carne. Então, e esse não é o propósito do livro. Até no início, eu começo dizendo, olha, se você não vai ler todo o livro, não leia, não leia, porque a pessoa pode ir achando que é algo e é algo totalmente diferente. O livro e a minha vida e o meu ministério tem sido para trazer esse equilíbrio da mensagem da graça do nosso Senhor. Trazer realmente Jesus no centro, sem deixar também muitas coisas que foram construídas pela igreja ao longo dos séculos, mas também sem entrar nessa doideira, né, desse outro lado. Então, basicamente, o motivo de eu falar desse assunto na internet é por isso, porque a gente vê aí tantas pessoas aí que não têm conteúdo, tantas pessoas que não têm vida com Deus e trazendo conteúdos para os nossos jovens, trazendo conteúdo para os nossos filhos, trazendo conteúdo para as pessoas da igreja, trazendo conteúdo para as pessoas que não têm relação com Deus e elas leem Deus através dessas duas visões, uma visão ou extremamente fundamentalista e religiosa, ou uma visão extremamente liberal. E, na verdade, o nosso Deus ele é totalmente diferente de tudo isso. Nosso Deus ele não cabe na caixa da caixa pequena do nosso pensamento, do nosso intelecto. E eu estou aqui no YouTube para poder compartilhar um pouquinho do que ele ensinou para mim no longo desses anos e eu acredito que vai ser muito bom. Então, você que ficou comigo até aqui, eu peço para que você venha curtir aí o vídeo, se inscrever no canal para que você possa estar recebendo aí os vídeos quando eu estiver postando, né? E também já aproveita e coloca ali o sininho das notificações e a gente vai conversar muito sobre esses temas e vai ser maravilhoso.